Bom dia, graça e paz, que dia lindo, o dia que o Senhor criou, não é verdade? Hoje é um dia bem propício para nós alegrarmos o nosso coração. Afinal, hoje aqui na igreja, hoje à noite, a partir das 20 horas, daremos início aí ao Congresso de Família. E você e toda a sua casa é o convidado especial do Senhor para estar presente aqui na igreja. Se você não puder vir nesse dia, nós teremos hoje à noite, teremos amanhã à noite e domingo pela manhã e à noite no encerramento. Então, se você não pode vir todos os dias, esteja assistindo conosco no canal Filadélfia, aqui no YouTube, mas também convide uma família, um casal, para estar presente nesse congresso. Eu acredito que Deus vai nos revelar a sua palavra, vai nos trazer conhecimento daquilo que Ele tem para nós nesses dias em que nós estamos vivendo, o que virá. E o Senhor quer nos preparar como família para estarmos unidos, para estarmos fortalecidos no Senhor, como diz a palavra em Efésios, e na força do seu poder. Então, não perca o Congresso de Família neste final de semana, começando hoje às 20 horas. Nós aguardamos por todos vocês, porque serão dias de cura, de libertação. E se você crê, você será transformado, você e sua casa. Amém? Palavra de hoje do devocional. Ontem o irmão Bruno falou sobre um homem chamado Bezalel, que era cheio do Espírito Santo. Interessante que é um homem que não é falado, mas que Deus o escolheu para ser um artesão, e Deus deu a ele destreza e habilidade, plena capacidade artística para fazer os trabalhos ali do tabernáculo. Então, gente, eu fiquei muito admirada, eu nunca havia parado para refletir sobre Bezalel, e me chamou muito a atenção, porque uma das qualidades dele é que o Senhor o encheu do Espírito dele e deu a ele a habilidade. Muito legal essa passagem aqui, essa parte do capítulo 31, muito bem explanada pelo irmão Bruno ontem. E hoje nós vamos falar de algo que deixa para nós uma grande lição. É o capítulo 32. É o capítulo 32, onde o povo vai revelar aquilo que está no coração. Vamos ler? Começa assim, tem como título o capítulo 32 de Êxodo, sobre o bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro e de suas mulheres, e de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés:
Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Pois bem, eu vou ler só até aqui o versículo 10. Nós vamos fazer uma introdução. O que acontece? Essa introdução, que o povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Bom, aqui no capítulo 24, vamos lá para o capítulo 24, no verso 12, começa dizendo que Deus disse a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então Moisés subiu com o povo, com os anciãos e com Josué como auxiliar. E aqui no versículo 18, ainda do capítulo 24, vai dizer: Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então, ainda estava dentro desses 40 dias, quando o povo se reportou a Arão, porque nesse mesmo capítulo vai dizer que Moisés disse ao povo: olha, eu vou subir junto com os anciãos e junto com Josué, o meu auxiliar, e tudo que vocês necessitarem, peça a Arão. Se reportem a ele. Pois bem, o povo obedeceu, nesse sentido, o povo obedeceu a Moisés. E aí o povo chegou até Arão e disse que Moisés, aquele que havia tirado eles do Egito, estava demorando. E o povo não sabia o que tinha acontecido com Moisés. Então, gente, Arão, querendo ser um líder obediente, ao mesmo tempo, ele deixou-se corromper. Arão teve uma liderança corrompida, porque ele se sentiu pressionado pelo povo, e disse: tá bom, vai lá e pegue os objetos de ouro, os brincos das mulheres, dos filhos, das filhas, e tragam a mim. O que a gente pode aprender com essa atitude de Arão? Era um homem que Deus levantou como líder para estar ao lado de Moisés. Foi o homem do episódio onde Josué estava na guerra lutando e Arão, juntamente com Ur, manteram os braços de Moisés em pé para que o povo vencesse a guerra, juntamente na liderança de Josué. Porém, era um homem que era corrompido. Não tinha firmeza naquilo pela qual foi levantado. Isso já nos dá uma grande lição. Qual seria o papel de Arão? Porque Arão, como irmão de Moisés, e como foi um homem levantado por Deus e não por Moisés, para estar ao lado de Moisés, juntamente direcionando e instruindo o povo. O que ele deveria fazer? Caminhar nessa mesma visão e liderança que Moisés estava caminhando. Então, nós vemos que Arão se deixou corromper, e, ao momento que se sentiu pressionado pelo povo, ele não hesitou em obedecer à voz do povo, ou simplesmente satisfazer a vontade do povo. Quando eu estava meditando sobre essa passagem de Arão, eu me lembrei da passagem de Saul, quando Samuel disse para ele: olha, me espere 7 dias, no 7º dia eu virei, eu voltarei, retornarei até você. Pois bem, Saul já tinha sido declarado rei de Israel, Deus já o havia levantado e comunicado ao povo que ele era rei. E o que aconteceu? No 7º dia, Saul estava enfrentando uma grande situação, onde ele estava sendo muito pressionado. E ele, como rei, como ele havia sido investido de autoridade, ele teria que tomar uma decisão. Só que Samuel não disse a ele que horas, em que momento que ele chegaria no 7º dia. E o dia foi passando, eu creio assim,
E Saul se sentiu pressionado pelo povo. E o que ele fez? Cedeu à pressão do povo. Logo em seguida, quando ele cedeu à pressão do povo, Samuel chegou. Samuel chegou. E o que aconteceu com Saul? Ele perdeu o reinado dele ali. O Espírito de Deus saiu da vida dele. Então, Arão demonstrou que ele era facilmente manipulado. Nós somos levantados por Deus, mas temos que ser vigilantes naquilo que está ao nosso redor. Precisamos ser firmes naquilo que ouvimos. Precisamos ser firmes naquilo pela qual o Senhor nos chamou. E precisamos carregar a verdade até o fim. Amém? E aqui no versículo 4 diz que Arão, após receber os brincos das mulheres, dos filhos e das filhas, ele fundiu todas aquelas peças de ouro, transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe em forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O que essa situação demonstrou? O que aconteceu? Que o povo, com a ida de Moisés até o monte, o povo não sabia quanto tempo ele ia permanecer lá. E estava dentro dos 40 dias. O que aconteceu? O povo manifestou aquilo que estava no coração. Quando nós precisamos ouvir a voz de Deus, ou quando nós estamos necessitando de que Deus se mova ao nosso respeito, ao nosso favor, como tem sido a nossa espera? O que tem manifestado o seu coração? Porque o comportamento que foi manifestado pelo povo era aquilo que eles ainda estavam impregnados. O povo saiu do Egito físico, mas o Egito espiritual não havia saído de dentro do povo. O mundo, o Egito representa o mundo, e o povo ainda não havia se desafeiçoado do mundo. Eles não se apegaram à misericórdia de Deus, não reconheceram como misericórdia a grande mão de Deus, a forma como Deus os retirou. Irmãos, foi tão grandioso a forma como Deus operou, tirando o povo da perseguição de Faraó, livrando o povo de todos ali acabar serem extintos. E ainda assim, o povo não reconheceu o poder de Deus na vida deles, ao ponto de pedirem um ídolo para o adorar. Então, situações ao nosso redor são para manifestar o que está no nosso coração. E a espera do povo por Moisés, manifestou o que estava no coração deles. Seguindo aqui, Arão disse, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ora, como dedicar um altar diante de um objeto de idolatria? Como dedicar algo ao Senhor, se consagrar ao Senhor, se ainda o mundo, a idolatria, seja ela aqui, foi manifestada em forma de um objeto, de um bezerro de ouro. Em outras versões, ou em algumas explicações, diz que não necessariamente era um bezerro, mas sim um touro. Por quê? Porque eles estavam em um local onde era dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, e eles adoravam a Baal. Então, não necessariamente é um bezerro, ou talvez pode ser um touro, e isso era objeto de adoração. Assim como nós ainda no tempo que vivemos, nós vemos países aí como a Índia e muitos outros países que têm como idolatria objetos. Então, seguindo aqui,
como que Arão anuncia que haverá uma festa dedicada ao Senhor mediante a criação de um bezerro de ouro, de um objeto que manifestava a idolatria que ainda havia no coração deles, o mundo que está dentro deles ainda. Então, na manhã seguinte, ofereceram um holocausto e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Pois bem, quando está dizendo que o povo se assentou para comer e beber em comunhão e levantou-se para entregar a farra, no estudo que eu fiz, vai dizer que esse comer e beber dessa comunhão aqui, ofereceram ao local sacrifício de comunhão, e o povo se assentou a comer e beber e se entregaram à farra, eram farras de orgias. Não era algo de uma comunhão saudável, de um holocausto saudável diante do Senhor. Não, eram danças, comer e beber em forma de orgias ao bezerro de ouro que eles haviam criado, e não só ao Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Ora, Deus se irou tanto que não considerou mais como o povo dele, e sim o de Moisés. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ou seja, foi aquilo que eu explanei agora há pouco. Eles manifestaram mediante a situação em que eles estavam, de espera de Moisés, o que ainda havia no coração deles. Havia feições pelo mundo, pelo Egito. Eles não haviam considerado como grandioso o Senhor na vida deles. Apesar do feito do Senhor, eles não tiveram gratidão para com Deus. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Olha como a ira de Deus se acendeu contra o povo. Porque Deus abomina idolatria. Porque a idolatria, não só por objetos de animais ou imagens humanas, que isso acende a ira de Deus, não. Qualquer tipo de idolatria que esteja ocupando o lugar de Deus no nosso coração é abominável a Ele. E quando ele disse: deixa-me que os destrua, depois farei de você uma grande nação, para quem ele fez essa promessa? Não foi primeiro a Abraão? Que lá no início, como nós já estudamos, ele disse a Abraão, quando ele se revelou a ele, que ele faria a partir dele uma grande nação e que seria numerosa e incontável. Então, esta promessa não foi feita a Moisés, e sim a Abraão. Então, Deus tinha todo o direito? Tinha, de fazer isso, por causa da idolatria. Gente, se nós imaginarmos como nós acendemos a ira de Deus contra nós, por meio da idolatria, nós buscaríamos mais santidade diante do Senhor. Aí, começando agora do versículo 11, diz: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos seus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo.
Gente, o que aconteceu aqui, né? Moisés trouxe à memória de Deus a promessa dele sobre o povo que ele criou. Mas que povo difícil. O próprio Deus disse, olha, o povo é obstinado de coração. O povo é enrijecido, o povo é duro, o povo é desobediente, o povo é rebelde. Mas será que é só esse povo aqui? A luta revela as faces do nosso coração. E geralmente, nas dificuldades, nos tempos difíceis, o contraste de Deus vem sobre o nosso coração. E olha que aqui não era nenhuma guerra, nenhum um tempo difícil, porque Deus estava com eles. E levantou Moisés para os guiá-lo. Deus estava com o povo dele. Mesmo assim, o povo manifestou, diante da ausência de Moisés, diante do líder deles, o que estava no coração deles. Quando as situações difíceis na minha e na sua vida chegam, quando achamos que está demorando a resposta vir, qual tem sido o meu e o seu comportamento? Como o contraste de Deus, o que o contraste de Deus revela mediante esses dias de ausência da voz de Deus, do silêncio da voz de Deus? O que você manifesta? Qual é o seu comportamento diante do silêncio de Deus? Ou que você acha que está demorando a resposta? Como você tem se comportado? De que forma Deus vai se manifestar a você? Com ira ou com bondade e misericórdia? Aqui ele se manifestou com ira, mediante a resposta do comportamento do povo. E Moisés disse, arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Olha a intercessão de Moisés diante de Deus para com o povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui na minha vai dizer Israel. Lembra-te da promessa. Começou em Abraão a promessa. Quando ele gerou Isaque, e Isaque nasceu como um, e a partir dele vieram dois, e a partir desses dois vieram muitos e muitos e muitos e muitos. Como ele diz, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, ou seja, incontáveis. Deus poderia criar uma outra nação a partir de Moisés? Poderia, porque ele fez isso através de Noé. No tempo de Noé, como nós já lemos aqui, havia um povo e esse povo se corrompeu. E ele viu em Noé um homem justo. E o que ele fez a partir disso? Ele simplesmente criou-se uma nova humanidade através de Noé. Ele poderia criar uma nova humanidade através de Moisés. Mas Moisés, conhecendo Deus, desses 40 dias e de tudo que Deus já havia feito através da vida dele, Moisés foi ousado em dizer, lembra-te dos teus servos. Arrepende-te do fogo. Moisés foi ousado quando ele pediu para que Deus, quando ele reivindicou, para que Deus se arrependesse do fogo da ira dele. Foi fé, foi ousadia que ele teve. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre este povo. Através de Moisés, foi possível, através da intercessão de Moisés, foi possível que Deus recuasse da ira. Mas ainda assim, nós vamos ver aqui para frente, que Deus não deixou de punir o povo por causa disso. E ainda houve matança nesse tempo. Mesmo Deus se recuando de tamanha ira, porque até Arão iria ser morto pela atitude dele. Mas
por causa de Moisés, por causa da oração, da intercessão, do fervor, do clamor de Moisés diante do Senhor, o Senhor recuou. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrita por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe o ouro e eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Gente, aqui, quando Moisés desceu do monte, depois, ele não desceu do monte enquanto ele não ouviu uma resposta favorável ao clamor dele diante de Deus pelo povo. Ele ainda estava no monte, ali onde ele estava sendo revelado, trazendo a ele conhecimento, palavra de conhecimento e revelação sobre as leis e os mandamentos do Senhor. Então, quando Moisés intercedeu pelo povo, ele ainda estava no monte, o lugar onde ele jejuava e orava ali enquanto ele estava com Deus. E ali ele desceu com as tábuas da aliança na mão. E só para abrir um parêntese aqui, que lá no capítulo 24, quando eu li aqui no início, que diz que Moisés subiu ao monte e lá ficou 40 dias e 40 noites, essa foi a primeira subida de Moisés ao monte, porque como ele encontrou o povo totalmente deturpado, embaraçado, ele precisou novamente, nós vamos ver isso nos capítulos à frente, que Deus o chama novamente para subir ao monte, até porque nessa situação aqui, como nós lemos, Moisés quebrou as tábuas da lei e dos mandamentos devido à ira que ele sentiu. Ele manifestou, na verdade, a ira que Deus estava sentindo pela idolatria, pela falta de respeito, pela desonra que o povo praticou contra o Senhor, o Deus, né? Então, quando Moisés desceu e se aproximou e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão. Foi aquilo que eu falei, quando aqui, no versículo 6, que diz: na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra, ou seja, a orgias. E quando Moisés desceu, ele deu de cara com essa orgia, com essa farra. Ali o povo celebrando o bezerro de ouro, adorando e honrando aquele bezerro de ouro. Então aquilo manifestou a ira que Deus estava sentindo. Moisés manifestou. E então ele pegou o bezerro que ele tinha feito e destruiu no fogo. E ele moeu, e ali quando ele moeu, virou um pó e ele jogou na água e ele levou o povo a beber essa água, onde estava o pó do bezerro de ouro, para que eles vissem tamanha ira que o Deus estava sentindo. E ele disse a Arão: que fez este povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Ora, Arão se demonstrou um homem maleável, tanto para o bem como para o mal. Foi isso a manifestação do comportamento dele. E quando Arão responde assim: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como este povo é propenso para o mal. Me lembrou a atitude de Adão diante de Deus, quando Deus o perguntou: o que tu fizeste? E ele colocou a culpa na mulher. Arão fez a mesma coisa. Jogou a responsabilidade para o povo,
Tirou a responsabilidade que era dele e jogou totalmente sobre o povo, dizendo que o povo era obstinado, era rebelde, era propenso para o mal, como se ele também não fosse. A partir do momento que ele cedeu ao desejo do povo, ele também era propenso ao mal, e isso ficou bem claro no comportamento dele. Então, Arão aqui se justificou, que não tem justificativa. Erro não pode ter justificativa. Ele errou. Só que aqui ele não manifestou o comportamento de arrependimento, mas ele se justificou. E isso é um comportamento muito falho diante de um líder maleável, tanto para o bem como para o mal. E a partir do 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Ora, Moisés não aceitou a justificativa de Arão, e isso enfureceu ele muito. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento da tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Ou seja, não se deixou de manifestar a ira do Senhor ainda, porque o que Deus havia falado para Moisés, que ele ia exterminar todo o povo. Todo o povo seria exterminado. Está aqui a fala de Deus no versículo 9. Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Ou seja, ficaria somente Moisés. Ficaria somente Moisés. Até Arão iria aí nesse baile aí morrer também. Então, quando aqui Moisés chamou, os levitas se ajuntaram a ele, ainda assim não se deixou de manifestar a ira do Senhor através de Moisés, pois aqui, mesmo na Bíblia, está dizendo que cerca de dentre 3.000 do povo morreram naquele dia. Mesmo assim, se acendeu a ira do Senhor. Amém? Disse Moisés no versículo 29, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Moisés sentiu fortemente o que o povo havia feito contra Deus, a desonra, o desrespeito, a idolatria manifestada. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Olha a compaixão de Moisés pelo povo diante de Deus. Moisés teve compaixão e não cessou de interceder e de clamar pelo povo, mesmo o povo sendo rebelde, desobediente. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados dele. Ou seja, Deus poupou o povo. Todo aquele povo, como foi no dilúvio, que só ficou a família de Noé, Deus poupou aquele povo, todos de serem mortos, todo aquele povo. Eram milhares o povo, e Deus poupou de serem mortos, mas Deus deixou bem claro: eu os punirei pelos pecados. Pecado tem consequência. Pecado de idolatria tem uma consequência muito dolorosa, porque é abominável diante de Deus. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro.
não só quisesse como Arão fez, cedeu ao desejo deles ali, à manifestação deles. Então, fica para nós a lição, para não esquecermos de onde Deus nos tirou. Não podemos esquecer que Deus traga a minha e a sua memória todos os dias de onde Ele nos tirou, para que não venhamos proceder como este povo procedeu erroneamente, desonrando o Deus Todo-Poderoso, que os tirou com mão forte do Egito. Assim Deus fez conosco. O Senhor tem nos tirado com mão forte, tem nos livrado com mão forte, e muitas vezes nós esquecemos disso, de onde Deus nos tirou, do que Ele fez por nós desde a fundação do mundo através de Cristo. Quando Ele entregou seu único filho, seu filho unigênito, para que hoje eu e você estivéssemos aqui cumprindo o propósito pela qual Ele escreveu no livro da vida. Há um propósito para as nossas vidas. Que nós tenhamos a compaixão que Moisés teve diante de situações que podem levar famílias à morte. Que nós tenhamos a mesma compaixão de Moisés. Que nós venhamos reivindicar a própria palavra de Deus diante dele, com sabedoria, com o coração contrito e quebrantado diante de Deus, como Moisés fez, porque eu não acredito que Moisés reivindicou com ousadia a palavra dele mesmo, do próprio Deus diante dele, dizendo que ele havia feito a promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. Que nós venhamos a aprender com Moisés essa postura, e venhamos ter compaixão, mas venhamos ter também a atitude correta, como Moisés teve, de deixar bem claro para o povo que aquela atitude de desonra, de desrespeito e de idolatria havia acendido a ira de Deus. Amém? Então, essa foi a palavra de hoje, Êxodo 32, sobre idolatria. Que nós venhamos a fazer uma revisão em nossas vidas e principalmente em nosso coração. Quando nós estamos cercados por situações difíceis e que o contraste de Deus se manifesta em nosso coração, como nós nos comportamos, como nós nos revelamos diante da situação. Amém? Então, quero reforçar aqui o convite. Hoje começa o Congresso de Família, um congresso muito esperado, muito aguardado durante todo o ano, por toda a igreja, pelas famílias, porque Deus tem se manifestado no meio das famílias da igreja. Amém? E eu convido você para estar aqui conosco hoje, sexta, a partir das 20 horas, hoje, sábado à noite e domingo pela manhã e à noite no encerramento. Serão dias do mover de Deus sobre as famílias. Pode ser que esse seja o momento que você, como família, esteja precisando para ver o agir de Deus na sua casa. Então, nós esperamos por você aqui hoje, amanhã e domingo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, porque a Tua palavra ela é esclarecedora, ela tem para nós instrução, ela tem para nós ensinamentos, ó Deus, que nenhum homem é capaz, Senhor, ó Deus, de dar-nos, senão pela boca do Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por Tua bondade, por Tua misericórdia, por meio de Cristo Jesus nas nossas vidas, que tem intercedido por nós através do Teu Santo Espírito, com gemidos inexprimíveis, como Moisés intercedeu por aquele povo, com misericórdia e compaixão. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, não acenda a Tua ira contra nós, contra as famílias da terra, mas, Senhor, tenha misericórdia, chegue com a Tua luz dentro dos lares, dentro das famílias, Senhor, ó Deus, e nos liberta de todo o pecado, da idolatria e de tudo aquilo, Senhor, que acende a Tua ira no meio de nós. Assim eu oro, crendo na Tua compaixão e misericórdia, Senhor, para nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.